nome é Leonardo César Parlebon, sou estudante da disciplina de Plantas de Lavoura 2, do curso de Agronomia da Unijuí, e vou falar um pouco então sobre a cultura do azevém. Bom, então a cultura do azevém então é uma das forrageiras de inverno mais importantes aqui para a região sul, onde é uma importante alternativa à produção de forragem, principalmente no período de outono e do inverno, onde é um período que se tem uma baixa disponibilidade de forragem, onde ocorre então o chamado vazio forrageiro. Ela é uma gramínea originária da região do Mediterrâneo, mais precisamente no norte da Itália, na região da Lombardia. No Rio Grande do Sul, então, ela se adaptou bem devido às condições de clima mais ameno, onde originou então pastagem com elevada qualidade nutricional e significativa produção de massa seca. Além de seu uso, então, o pastagem ela pode ser utilizada para a produção de feno ou de silagem para secada, e em alguns casos até como planta de cobertura. Contudo, esse último caso nós devemos ter um cuidado muito grande no manejo dela, pois senão ela pode acabar se tornando uma espécie daninha a outros cultivos, como podemos citar o trigo, onde é uma das principais plantas daninhas então no cultivo de trigo aqui na região. Então, o azevém é uma cultura que pertence à família das poáceas, com uma ampla adaptação. O ciclo dela pode ser anual ou bianual, graças então à capacidade de ressemeadura natural que ela apresenta. Ela vai apresentar um colmo ereto com folhas alternas, é uma planta herbácea, onde a altura pode chegar de 1 metro a 1,20 m no máximo. Apresenta então um sistema radicular fasciculado, uma coloração verde intensa brilhosa e a inflorescência dela caracterizada como uma espigueta. Ela apresenta então uma grande capacidade de perfilhamento e uma produção média de forragem entre 2 a 8 toneladas de massa seca por hectare, dependendo do genótipo. O teor de proteína dela também vai variar muito, dependendo do genótipo, de 12 a 16%, e além dela apresentar uma determinada tolerância ao pisoteio dos animais. Então, ela pode ser implantada em solos preparados ou pode ser a lanço. Esse último é mais utilizado então para a ressemeadura de pastagens, campos nativos, no caso melhoramento de campo nativo. Então a principal exploração dela vai ser no período do outono. Ela tem preferência por solos férteis, profundos, e a faixa ótima de pH dela vai variar em torno de 6 a 6,8. Ela não tolera solos encharcados devido ao seu sistema radicular ser muito superficial. Vai atingir uma camada em torno de 10 a 15 centímetros, onde a falta de oxigenação então no solo, na zona radicular, pode acabar se tornando um fator limitante ao desenvolvimento e estabelecimento dessa cultura. Outro ponto então seria a temperatura, onde a faixa ótima de temperatura para a cultura está compreendida entre 18 a 20 graus Celsius, sendo a temperatura base inferior em torno de 8 e a superior em torno de 33. Então, durante o inverno, onde se tem exposição da cultura por elevados períodos e temperaturas muito abaixo, vai ocorrer uma paralisação no desenvolvimento da planta. E ela não vai tolerar também geadas muito rigorosas por longo período de exposição. Em contrapartida, então, temperaturas acima de 33 graus vai acabar afetando a qualidade da forragem, onde vai acabar diminuindo a digestibilidade dessa e vai ocasionar a lignificação dos tecidos. Outro ponto que chama atenção também é a disponibilidade hídrica, onde o déficit hídrico por longos períodos ele acaba afetando o desenvolvimento dessa cultura, onde a água é o principal meio de transporte então de nutrientes e minerais, além de ser um controlador térmico atuando na abertura e fechamento estomático da planta. O ciclo dela vai variar muito conforme o genótipo e conforme a ploidia dela, onde cultivares diploides eu tenho um ciclo mais curto, diferentemente de diploides, onde pode chegar a um ciclo até de 180 dias aproximadamente. Então, a diferença entre os genótipos diploides e tetraploides, apesar de eles apresentar o mesmo número de células, o que vai diferenciar um do outro é o tamanho dessas células, onde então ocorre o gigantismo que fala. O tamanho celular no mesmo do céu ele vai acarretar uma morfologia maior, ou seja, vou ter um maior crescimento de estruturas. Então as principais diferenças vai ser o comprimento da folha, tamanho da bainha, teor de proteínas, teor de água
carboidratos, e a taxa de crescimento também vai diferenciar entre elas. As formas de implantação, então, seria basicamente duas. A lanço, sobressemeada em pastagens nativas, ou pastagens cultivadas, pastagens perenes, como Tifton, ou em linha, então, como acontece na maioria dos casos onde você tem área de integração de lavoura. Em semeadura em linha, então, vou utilizar uma densidade em torno de 20 a 30 kg por hectare de semente, com uma profundidade de até 1 centímetro. Já quando é realizada a semeadura a lanço, então, eu devo ter uma densidade um pouco maior de semente, onde pode chegar até 40 kg de sementes por hectare, devido que a lanço a semente não vai ter um contato direto com o solo. Então, onde alguns casos eu vou acabar tendo uma dificuldade de estabelecimento da pastagem. Pode ser ainda adotado uma gradagem por cima, a fim de deixar a semente em contato com o solo, ou até em áreas que é sobressemeado em pastagens já cultivadas ou de campo nativo, o pisoteio mesmo dos animais, então, para a semente deixar a semente em contato com o solo. A sua semeadura, então, é recomendada a partir de março, onde pode chegar até de março até junho, então, esse período de semeadura. Então, outro ponto importante, então, seria a questão do manejo nutricional onde o nitrogênio, então, tem estudos que dizem que até 100 kg por hectare desse nutriente, ele acaba trazendo um aumento significativo na produção de massa seca, onde ele vai atuar principalmente no processo de fotossintético, ele vai acabar potencializando a fotossíntese da planta. Já a falta deste vai acabar ocasionando então uma menor assimilação de CO2, sendo esse então o principal substrato para a ocorrência da fotossíntese. O fósforo então ele vai atuar diretamente nos estágios iniciais da cultura, principalmente no desenvolvimento do sistema radicular e no perfilhamento, e a falta dessa deficiência desse nutriente vai acabar diminuindo o período vegetativo da cultura. Em relação então ao manejo de invasores, nós podemos citar três especificamente: o capim anone, que é a principal invasora dos campos no Rio Grande do Sul, principalmente em campos nativos, onde o azevém então ele é sobressemeado a fim de melhorar a qualidade deste. Então o capim anone ele vai acabar competindo por espaço, por água, luz e nutrientes com o azevém, o que vai acabar afetando consideravelmente o estabelecimento dessa pastagem. E o controle dela vai se basear no uso de defensivos. Outro invasor, então, nós podemos citar a buva, que ela é muito presente em pastagens anuais, principalmente quando se tem integração com lavoura. Pois o período de semeadura, então, nessas pastagens vai acabar coincidindo com o período de maior ocorrência desta invasora. Um fator associado ao desenvolvimento é a presença de luz, ou seja, em pastagens que tem um pastejo intenso e uma alta desfolha, ele vai acabar potencializando o desenvolvimento da invasora. Em áreas então mal manejadas é comum encontrar altas populações. E o controle dessa então vai se basear no uso de 2,4-D e metsulfuron, além do manejo adequado então das pastagens a fim de diminuir as condições adequadas para o desenvolvimento dessa. E a terceira então nós podemos citar o leiteiro, que é uma planta que invade o campo lentamente, e se não manejada corretamente, em um curto período de tempo, ela já vai ter um elevado grau de infestação, causando sérios danos à pastagem. Então ela vai atingir regiões tropicais e subtropicais, estando presente então na maioria das regiões do Brasil. Uma planta herbácea, ereta, que tem um porte entre 40 e 60 centímetros, e sua principal característica, ela produz uma substância leitosa em todas as suas partes. Já em relação a pragas, nós podemos citar o coró, que é muito presente em pastagens, sendo uma praga de solo, apresenta uma coloração branca, onde alimenta-se principalmente das raízes, o que vai acabar afetando o desenvolvimento da planta e dificultando a absorção tanto de água como de nutrientes. Outra praga também é o percevejo castanho, que assim como o corolla vai atacar também o sistema radicular da planta, vai acabar dificultando então esse processo de absorção de água e nutrientes e acabar diminuindo então o desenvolvimento da planta, e em caso mais severo ele pode levar até a morte da planta. Os sintomas dela é muito confundido com uma deficiência nutricional no caso. O terceiro que pode ser citado é a broca do azevém, onde apresenta uma coloração marrom, e o ciclo pode chegar de 4 a 6 meses. Seu dano está diretamente ligado ao consumo de tecidos da planta. Então ela vai acabar consumindo principalmente os tecidos jovens, como as gemas
e os afilhos. E por último, então, nós podemos citar a cigarrinha. Ela vai ocorrer principalmente em pastagens perenes. No azevém, então, ela vai ocorrer quando utilizada em consórcio. E essa praga ela vai acabar introduzindo um estilete na planta e vai injetar uma toxina, que vai acabar ocasionando, então, um desregulamento hormonal, vai acabar levando algumas plantas à morte em casos severos de ataque. O principal sintoma, então, dela ser manchas onde foi ocasionado o ataque, vai ficar parecendo uma queimada nas pastagens. E por último, então, citando as doenças, a brusone vai atacar principalmente na produção de grãos, onde ela vai atacar a espigueta. Nas folhas ela vai acabar se apresentando como manchas arredondadas, com bordas marrom, ferrugem também. Essa vai ocorrer geralmente nas folhas, caracterizada então pela presença de pústulas de cor laranja, o que vai acabar reduzindo a área fotossintética da planta e levando então as folhas à senescência e consequentemente vai acabar reduzindo a área foliar da pastagem. E a giberela, outra doença também ligada à produção de grãos, cujo principal sintoma dessa vai ser a descoloração dos espiguetos, onde vão adquirir uma coloração esbranquiçada, devido à perda de clorofila. E o seu principal dano está ligado à perda de viabilidade das sementes.